para a gente, né? Então é isso, boa noite a todas, sejam bem-vindas, mulheres que estão presentes e que também estão fortalecendo essa egrégora desse encontro, desses saberes que ficam armazenados nas nossas memórias, esses saberes que são atemporais, que podem ser acessados, né, no melhor momento, no momento de abertura, né, essa responsabilidade de caminhar os passos em direção ao conhecimento do seu ventre, né, de realizar essa entrega pessoal do seu autoconhecimento e fazer, então, de um processo terapêutico vem a partir da nossa própria responsabilidade, né, da nossa própria ação, a nossa própria energia vital, esse fogo, né, dessa sábia interior que reside dentro, chamando a gente, né? Então, nós podemos ouvir o chamado da Mãe Terra, o chamado dessa sabedoria que vem há muito tempo pedindo para ser aceso, né? Então, falar de menstruação é acessar esse lugar de dentro, né? Então, é um caminho de autoconhecimento e que a partir desse processo interno de retorno à casa, de retorno ao nosso altar de origem, que a gente pode, então, realizar esse espaço de medicina e ofertar a nossa medicina ao mundo, né? Através de... Olha só, né? Como para criar uma nova terra, para acessar o novo, para abrir visões e amplitudes na vivência feminina, como a gente precisa, primeiramente, nos ancorar nos saberes ancestrais, nesses saberes que vêm sendo gerados e carregados ao longo de tanto tempo, né? E o sangue menstrual o nosso tema do segundo módulo aqui da formação de terapeutas sacerdotisas, no módulo Manto Carmesim, significa exatamente esse retorno aos nossos saberes, à nossa matriz de origem. Oi, Hélida, seja bem-vinda, boa noite. Olá, boa noite a todas. Boa noite, como é bom ter a presença de vocês. Boa noite. Que importante, né, estarmos acessando esses lugares, que há muito foi visto como um tabu, né, como algo que a gente não compartilha com o outro, que desde que vem a nossa vivência feminina, né, geralmente a nossa menarca acontece aí dos 11 anos até uns 15 anos, né, nesse momento de amadurecimento, né, da menina para a mulher, e não num passe de mágica, de repente, porque menstruou, e sim dentro de um processo de autoconhecimento, de autodescoberta, né, de nós como meninas, mulheres e cíclicas, né, pertencendo ainda à nossa menina interior, ouvindo aquela menina interior, ouvindo a abuela, né, a anciã, e ouvindo, assim, o nosso corpo como um templo, ouvindo, assim, a nossa sabedoria inata, que nós somos todas elas, né? Então, quando a gente acessa esse portal da mulher oráculo, quando a gente acessa os nossos arquétipos, nós podemos ser todas elas, né? A gente não precisa se enquadrar naqueles padrões de que foi imposto pela sociedade, né? Quando a gente cresce em uma única direção, a gente perde esse ser todos, né? Habitar todas elas que me residem. E quando a gente atravessa esse caminho cíclico, a gente vai se compreendendo mais, né? Se acessando mais, se descobrindo mais, se revelando a si mesma, né? E dessa forma, a nossa própria medicina para o mundo e para nós mesmos, para a nossa própria vivência, né? Então, atravessar essas fases com o ciclo menstrual é de extrema importância, né, para a nossa sobrevivência aqui na Terra, porque não temos como passar sem realizar esse rito de passagem, né? Nós, numa sociedade contemporânea, patriarcal, né, atual, nós fomos desprovidos de ritos, né? Acho que o que a gente mais faz é o aniversário mesmo, que a gente comemora, mas o nosso corpo feminino, ele marca passos, né? Ele tem esses ciclos dos ritos de passagem de uma forma natural. Então, a menstruação é um desses ritos. Quando a mulher, aquela menina, começa a ser cíclica, começa a se alinhar com a lua, né? E de que forma esses saberes estão chegando às nossas meninas, né? Como que a nossa menina acessou esses saberes, né? De que forma foi entregue a nós
Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês para a gente começar a criar esse mapa mental, né? Igual foi na outra clínica escola, a gente vai seguindo mais ou menos o mesmo modelo e trazendo todos os paradigmas que a gente precisa olhar para, né, criar rupturas e assim abrir um solo fértil, né? Um novo terreno mais estável e mais forte realmente, né? Para que a gente possa florir dentro da nossa, né, colocar nossa coroa, nos entendermos como mulheres mesmo, assim, realizar esse caminho de verticalidade da nossa própria essência, né? E conseguir trabalhar com todas elas que nos habitam, beleza? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Só um minuto. Aqui. Vocês conseguem ver a tela? Sim. Sim. Joia. Então, nesse encontro da clínica escola, eu separei alguns temas para a gente ir adentrando esse campo da menstruação, como sair do tabu, né? Sair do tabu e levando a menstruação como um legado feminino, né? Como o ciclar é uma saúde, né? Tem a dizer sobre a nossa saúde hormonal, sobre a nossa saúde emocional, sobre a saúde da mulher como um todo. Então, eu vou, assim, começar do primeiro aqui, porque senão começa a ver tanta coisa, quero falar tanta coisa. Então, vamos seguindo aqui, falando sobre a menarca. Eu quero abrir a fala para vocês, eu até comecei aqui sobre o que te instruíram, né? O que te falaram que você deveria fazer, né? Como que foi esse processo de atravessar a menarca para vocês, né? Então, eu vou trazer também um pouco da minha perspectiva, porque esse caminho, quando a gente está falando de um caminho sobre o menstruar, a gente precisa vir desde um processo iniciático, né? Eu acho interessante também a gente começar a trabalhar em cima da nossa própria medicina para poder ofertá-la ao mundo, tá? Então, eu vou falando, eu creio que isso também vai criando caminhos para vocês irem se abrindo, irem se expressando também. Então, a minha menarca foi mais ou menos... Eu me lembro como se fosse um sonho, assim, porque eu estava numa fazenda com os meus pais, a gente foi fazer uma mini férias, alguma coisa dessa forma, e era assim, me conectei com a natureza, né? Saí da cidade grande, que eu morava com os meus pais, nem sei, acho que eu tinha uns 12 anos. E quando chegou no banho, assim, sei lá, meu irmão, meu pai saíram, estavam me esperando lá fora e minha mãe estava comigo terminando de se arrumar, se firular para a gente sair. E aí desceu no banho e foi aquele choque total. E agora eu não tenho como sair daqui sem falar para minha mãe. Então, eu primeiro tive que encarar essa faceta da minha mãe e que dentro do meu trabalho de autoconhecimento, né, dessa percepção do sagrado feminino, eu consegui então criar conexões com a minha linhagem materna, desde um lugar de afronte total, porque ou eu tinha ela como a minha cura, né, como a minha iniciadora, ou eu realmente não sabia o que fazer naquele momento. Tipo, e agora? Está escorrendo sangue pelas minhas pernas, tenho 12 anos, o que eu faço com isso? Qual é a instrução que realmente é oferecida para nós, né? Então, nessa geração... Essa nova geração tá incrível, assim, as meninas realmente estão empoderadas. A nova terra realmente já está sendo desperta através do coração das mulheres, né? E seguindo assim, né, para que cada vez mais consiga tocar novos corações, tocar numa nova terra, ainda nesses tempos atuais, né? Então a gente pode ir ressignificando essas estruturas patriarcais, ressignificando o nosso acolhimento, né? Então, naquele momento, a minha mãe me deu um absorvente descartável lá de plástico, falou: ó, põe isso aí, te dou a minha caixinha, o saquinho cheio de absorvente, e é isso, pronto.
E começou aquela coisa de você se esconder na escola porque você está menstruada, ou tinha meninas que tinham muitas dores e precisavam voltar para casa, e aí ia contar a falta dela, né? Não sei, né? Então, são várias questões. Quando a gente vem trazer o nosso sangue menstrual, a gente está falando o buraco é bem mais embaixo porque é uma estrutura que nos negligencia, né? Então, não falar de menstruação com homens, né? Assim, não fale para ninguém o que está acontecendo, finge que isso nem sequer existe na sua vivência. Vai acontecer todos os meses, daqui em diante da sua vida, por um longo período, né? Por toda a sua fase cíclica, a sua vida fértil, mas não fale sobre isso, né? Tampe, se cale, se comporte, feche as pernas, né? Senta que nem moça. E esse condicionamento vem a partir desse momento da menarca. Então, a menina menstrua, então automaticamente ela se torna uma mulher e começam a falar que ela não pode engravidar. Então, aí vem também, né? Eu coloquei aqui algumas das perspectivas, né? Do que foi nos orientado como mulheres, né? Como meninas. Então, as escolas mesmo, né? Falando isso, eu estou falando de um lugar onde existe uma base estrutural familiar, né? Então, quando a gente começa a desvendar esses mistérios, né? Até entrando um pouco aqui já no segundo tópico, mas eu volto para o primeiro, dessa saúde pública, né? Desse lugar tanto da educação pública quanto a saúde pública, mas creio que a saúde pública ela implica mais porque a gente está falando de um organismo biológico feminino, né? A gente está falando de absorventes nas escolas, a gente está falando de acesso à água, meninas que não têm acesso à água, a gente está falando de uma sociedade que até hoje meninas e mulheres precisam, onde já se viu, colocar um miolo de pão para poder lidar com o seu corpo de mulher, né? Ou jornal, tem tantas coisas, né? O risco de infecção, risco de inúmeras patologias por falta de um sistema de saúde pública, né? Então, e aí a gente voltando aqui para o tema da menarca, onde a gente já está falando mais de uma estrutura, né, dessa instrução dos nossos antigos, da nossa linhagem, que eles passaram, que eles têm para nos dizer, né? Então, quem acolhe essa menina? A família, com todos os tabus, né, dentro dessa família, que vem aí dentro também de uma sociedade que nos moldou, né, que fez com que sejamos lineares, né, uma massa de produção, todos iguaizinhos lá, as ovelhas, para que o sistema funcione e que você se desconecte da sua verdadeira essência, se desconecte do que você quer fazer, do que você não quer fazer, se você está cansado, se você não está cansado, né? Que você se desconecte do seu verdadeiro ser para que esteja, então, alinhado com esse lugar de produção. Então, o que é a menarca, né? Eu quero um pouco trazer todo esse horizonte do que é a gente trabalhar com o sangue menstrual. Então, a gente fala, assim, de uma iniciação ritualística, onde nós fizemos essa conexão com o nosso ventre. A gente fala, assim, de uma conexão interior, né? De se reconhecer o arquétipo vivo da natureza, né? De se manifestar através das estações do ano, se ver através do ciclo da vida, morte e vida, dentro de um único ciclo do nosso corpo, né? Esse corpo que floresce, que germina, que é fértil e que volta a minguar, que volta a se recolher e que renasce através do sangue menstrual, né? Então, qual é o acolhimento que nós estamos oferecendo para a nossa menina interior, né? Então, essa é a pergunta que eu quero trazer para vocês, se vocês puderem falar um pouquinho sobre como foi para vocês, né? E, tipo, pescar mesmo na memória como é que foi a minha menstruação, minha primeira menstruação. Como que eu fui acolhida na minha escola, né? Porque eu não me recordo, assim, de ter recebido tanta informação sobre o meu corpo de mulher nas escolas, nem na minha estrutura familiar,
que tem uma boa estrutura. Minha mãe, inclusive, fala que ela está se redescobrindo, né, se reconectando com os poderes do ventre dela através de mim. Então, também é uma troca bem interessante, né? Como que a gente vai vasculhando, a gente ouvindo essa mulher selvagem, instintiva, ouvindo a nossa psique libertando, né, as amarras da nossa própria psique, nós conseguimos ouvir essa mulher que definitivamente tem 4 patas, né? Tá correndo aí na selva. Inclusive, isso tudo é uma alusão ao livro As Mulheres que Correm com o Lobo, que é muito bom. Já vou deixar aí na recomendação para vocês, no módulo Manto Carmesim. E, bom, então, família, governo, saúde pública, escola, educação. Então, eu vou trazendo, ó, depois os nossos próximos tópicos mais conectado com a conexão menstrual, a consciência menstrual, mas eu quis trazer esses tópicos, né? Que eles meio que não há divisão de tudo isso, né? Nós somos o micro e o macro, nós somos esse composto orgânico biodinâmico completo, que é a Terra, né? O que você faz aqui não existe fora dela, né? Vai afetar em algum outro lugar do planeta. Que sabe da sua própria vida, né? Assim, as leis do universo. Mas quis trazer esse primeiro momento, assim, da menarca. Vocês se recordam de como foi a menarca de vocês? Vocês podem compartilhar com o nosso grupo, o nosso clã de terapeutas sacerdotisas, algum dos tabus, o que vocês ouviram, quais eram os medos de vocês, como que foi esse momento, até se foi um momento acolhedor, vocês podem se manifestar, eu vou abrir a palavra. Para mim faz muito sentido todos esses tópicos que você colocou, principalmente o medo de engravidar e o quanto eu fui cobrada em ter que esconder desesperadamente a minha menstruação, tipo, não usa roupa branca nunca, sabe? Cuidado para ninguém ver que você está de absorvente, ou então, se você vê que está menstruando, você corre dali, já vai pro banheiro, se desespera, sabe? Também totalmente. Eu aprendi muito sobre você ser muito proativo o tempo inteiro, sabe? Não entender que você também tem que se acolher, você também mingua, né? Os ciclos mesmo, sabe? Minha mãe, minha avó, né, que estiveram presentes muito nesse momento, né, que eu menstruei e tudo mais. Depois disso eu percebi muito essa influência, né? Também com a minha maturidade, né? Vendo o quanto eu tinha que estar nesse ciclo de estar disposta o tempo inteiro, sabe? Não é porque você está menstruada que você não tem que trabalhar, que você não tem que ler isso, que você tem que fazer atividade física. Você tem que estar lá o tempo inteiro presente, rindo, sabe? Como se você não tivesse ciclos mesmo, né? Você não tivesse direitos de você também se acolher no momento que você tá com dor, que você tá reflexiva, que você tá totalmente voltada para dentro, né, de si. E isso eu sinto que me reprimiu bastante, né? Essa cobrança de tem que estar presente sempre, né? Em um personagem ali para esconder os meus ciclos, né? Gratidão. Importante a sua fala. Eu também quero compartilhar. Eu mandei no chat quanto tempo que tem para cada uma. Fica à vontade. O espaço é aberto, creio que o nosso encontro de 1 hora e meia, a gente consegue... Não, eu falei assim, de fala. Na boa, mana. Pode fluir, sentir. Você tá com a câmera ligada, que eu não te vejo aqui? Tá. Pronto, deixa eu ligar agora. Isso. Nossa, eu me lembrei na hora que ela comentou, né, da roupa tá marcando, da gente pedir para a colega, pelo amor de Deus, olha para mim se não tá sujo. Olha para mim se meu absorvente não tá marcando. Apesar de tudo, né, a gente tinha umas companhias. Eu, né, vou começar assim, a minha última aula de balé que eu fui,
foi bem feliz, porque assim, foi no dia que eu estava, né, estava menstruada, mas eu pensei, não, eu tenho que ir, né, porque a gente, entre aspas, tem que ser produtiva. E eu passei muito mal, assim. E aí foi o recado que eu recebi, um basta. Falei, olha, você não estava bem. Eu não estava, assim, doente, mas fazia parte do processo. E eu não sei o que acontece, mas às vezes eu sinto uma dor muito doida. Assim, é uma dor que, nossa, até hoje eu não sei explicar. Eu converso com a ginecologista, com outras médicas, elas, né, toma um remédio aqui, outro ali e tal. Até porque é uma dor que minha pressão cai totalmente. E às vezes vem muito, muito, um sangue assim bem abundante. Mas aí eu lembro, isso é porque eu devia ter ficado em casa, né? Mas que digamos assim, não, eu quero ir. E é difícil ir se livrando da culpa, assim. Eu lembro que quando eu era criança, né, a primeira vez, eu vi eu vi um sangue num papel e eu perguntei para minha mãe. Ela falou, um dia você vai entender. Não sei porque ela não quis explicar, mas a minha primeira menstruação, ela veio quando eu tinha 10 anos. Minha mãe, assim, deu aquela orientação, né, tipo, de usar e tudo, mas achei uma coisa legal que ela disse para mim, foi que assim, olha, menstruação é sinal de saúde, né? Ela, do jeito dela, me explicava, né, que, tipo, às vezes eu ter raiva da menstruação podia, digamos assim, me deixar ainda pior. Então, tipo, aceitar no sentido, olha, faz parte, né? É seu corpo que tá com saúde, né? Senão você teria que tá indo no médico para ver o que está acontecendo. Esse talvez foi o primeiro acolhimento sensível assim que eu recebi, mas eu acho que minha mãe, até hoje, ela fala assim, que muita coisa ela pensava que eu ia aprender direito na escola. E até comentar que isso também faz parte, né? Que às vezes eu tenho um medo absurdo de engravidar, mesmo sabendo do tanto de método que existe, mas a escola, nesse ponto, né, ela não vai ensinar tudo. E o que ela ensina, o que eu aprendi na época, foi bem assim, coisa de aula de termos técnicos da ciência. Nada de em termos, então, né, a gente talvez vai ficar mais estressada, ou talvez não tão disposta. E lembro também que, assim, aconteceu uma vez, eu no lugar onde eu trabalhava, né? E parece que alguém não usou o banheiro e deixou um sangue no papel. E aí a pessoa que trabalhava me falou, olha, compra sacola plástica, né, para a pessoa, tipo, não ficar o sangue exposto. Isso também foi uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, você tem que dobrar o papel, não podem ver o seu sangue. E aí eu tento hoje trabalhar com isso, de às vezes quando eu, enfim, resolvo, eu passo a mão mesmo e gosto de usar para pintar, sabe, algumas coisas com meu próprio sangue. Foi uma forma que eu achei assim de, quer saber, eles acham que eu sou nojenta, mas eu não sou. Mas é isso, gente, obrigada. Eu já estava com muita sede de falar. Ai, que bom. Gratidão, manas, pela partilha. A Lili tá no trabalho, né? Então, qualquer coisa tu abre aí, mana. Chega junto também. Eu tô aqui, tô ouvindo, tô atenta. Tô trabalhando, mas eu estou atenta. Cara, você pegou num ponto aí sobre a menarca que eu não tenho muitas lembranças. Eu sei, assim, que veio na minha adolescência. A lembrança que eu tenho é que, tipo assim, eu fui a última das minhas amigas, porque eu fui, vamos dizer, eu fui molecona até os meus 16 anos de idade, sabe? Assim, de viver a fase, né? Essa fase. Então, eu lembro que eu acho que eu devo ter menstruado foi muito tarde mesmo, entre os meus 14 ou 15 anos, né? E eu provavelmente estava na oitava série, por aí. E aí eu não tive esse acolhimento, por mais que eu venha numa família que só tem mulheres, né? Tem uma irmã mais velha, mas eu não, assim, o acolhimento que eu tive, assim, que eu me recordo, foi das minhas amigas, das mães das minhas amigas, porque a minha mãe, na minha adolescência e nessa fase, ela
foi muito ausente, né? Ela trabalhou muito, né? Trabalha até hoje. Então, assim, eu lembro de ter passado por essa fase, mas de não ter sido, sabe? Tipo, para mim, ai, que droga, tô menstruando, né? Tipo, e agora? Não foi algo que naquele tempo, assim, eu tenho um entendimento, né? Que eu tenho hoje, por exemplo. Eu fui descobrir, fui também refletir isso com a minha sobrinha de 13 anos. Ela acabou de virar mocinha, né? A gente fala virar mocinha, de receber a primeira menarca. E aí, o processo dela fez eu pensar nisso, né? Pensar quando foi, né, a minha primeira vez e como foi, né? E eu não tenho, assim, sabe, essa lembrança. Eu tenho isso que eu falei, né, de lembrar das minhas amigas, que de todas já tinham sido mocinhas naquele tempo e tal, só eu que não. E é o que eu lembro, tipo, e aí por eu ter irmã mais velha, é aquela coisa, pegar um absorvente, colocar e, tipo, sabe? Foi isso, foi uma coisa muito automática, porque a gente não tem esse conhecimento, ele não é passado, né, pra gente. A gente estuda, vamos dizer que eu lembro que eu estudei educação sexual na escola, mas é tudo muito vago, né? Não foi algo assim, tipo, você vai virar mocinha, tipo, seu corpo vai se preparar e tal. Não. Então, tipo assim, eu consegui ir resgatando isso também e olhando para esse processo quando a minha sobrinha recebeu na sua menstruação, e aí eu pude orientar, eu pude passar o que não passaram para mim, né, para ela. De uma maneira assim que eu também senti que, tipo, poxa, não fizeram comigo, mas eu vou fazer com ela, né? Assim, querendo ou não, nesse momento eu senti que eu voltei naquele tempo e espaço e me acolhi, vamos dizer assim, poxa, eu não recebi o que eu estou fazendo com ela, mas só de fazer com ela eu já me sinto, eu me sinto bem, sabe? Eu senti esse acolhimento. E é isso. Gratidão. É subverter um pouco tudo isso, né? Que toda essa história realmente de sufocamento da essência feminina, é subverter isso, é abrir o pulmão e se encher de um ar profundo para realizar essa mudança, né? E, bom, eu vou voltar aqui para pegar tudo isso que vocês estão trazendo, né? Como é importante abrir esses espaços de acolhimento, de escuta, né, do ser mulher, desse mundo imenso e vasto que é a psique feminina, que é também essa linda dinâmica do organismo feminino, porque de fato menstruar significa uma saúde hormonal, uma saúde, né, que contempla o nosso organismo como um todo. Então, para a gente menstruar, a gente precisa ovular. Para a gente ovular, os hormônios precisam ser liberados de uma forma, né, que desenvolva aquele folículo. E tudo isso precisa estar funcionando nessa dança harmoniosa e perfeita que é o organismo feminino, né? O organismo dessas corpas menstruantes, né? Que a essência feminina e masculina a gente tem, né? O yin e yang, todas as pessoas, mas esse dinamismo do corpo feminino, né, do corpo biologicamente que sangra. Então, trazendo, né, abarcando todos esses ganchos que nós abrimos, né, então a gente vem para o encontro, a gente tece uma egrégora, a gente começa com esse centro, né, tecendo essa mandala e se esvai para tantos lugares, né? Olha, tantas aberturas de caminho que a gente pode atravessar, cada uma através da sua perspectiva, né? Mantendo a circular. Então, quando a gente está nessa roda, quando a gente está num círculo de mulheres, todas as perspectivas desse círculo será a mesma, né? Não tem um ponto mais alto dentro de um círculo, né? Então a gente vem trazendo e criando essa tecedura em muitas mãos, né? É necessário realmente
uma comunidade, uma reunião em clã de mulheres, né? Adentrar as tendas de acolhimento, assim como era realizado antigamente no matriarcado, onde as mulheres elas realmente adentravam, né, essas tendas para se recolher. Então, como é importante a gente entender que a mulher não é sempre aquela flor toda, né, aquele sorria e acene, e sim que a gente tem esse momento de recolhimento, porque nós somos cíclicas, né, nós temos o direito, sim, de estarmos conosco mesmo, né, de descansar. E dessa forma a gente vem acolhendo as sementes, né, desse novo mundo, todas aquelas que estão por vir, e assim também abarcando e abraçando todas aquelas que vieram antes de nós, e nós como essa âncora também, né, do aqui e agora, do presente, né, que acolhe o presente, passado e futuro também. Então, uau, quanta coisa que a gente tem para caminhar. E, mais uma vez, a importância de vocês estarem presentes nesse trabalho, né, de tecerem essa egrégora junto, de se colocarem à disposição de realizar esse caminho. Creio que esse é um lindo passo para acessar a própria medicina, a própria divindade de cada uma, né, e conseguir, então, trabalhar essas formas, esses formatos terapêuticos. Eu vou pular aqui para a tenda do acolhimento, antes de falar do plantar a lua, porque aí a gente solta um pouco essas camadas do que é a sociedade, o que nos contaram que deveríamos ser, o que não nos contaram sobre nós mesmas, e aí a gente começa a caminhar através da nossa própria voz, através da escuta do nosso próprio coração, tá? Então eu vou pular aqui para essa tenda de acolhimento, falando um pouco sobre o que eu quero que vocês tragam como os relatórios para o certificado de vocês do manto carmesim, tá? Eu ainda tenho que fechar algumas coisas da apostila e enviar para vocês. Quero ainda fazer algumas videoaulas antes de mudar para o próximo tópico, né? Para o nosso próximo módulo. Tá, assim, bem completo, tem muito material para vocês lerem. Eu tô até pensando em já mandar o que tem pronto, e aí vocês vão vendo, né, comigo. E aí eu troco depois o arquivo para o que tiver completo. E assim a gente vai fazendo essa troca constante, né? Porque toda vez que eu paro e me debruço para pensar sobre isso, são muitas questões. E aí eu começo a escrever. São muitas coisas. Então, a gente vai, né, cada uma aí no seu cantinho do planeta, sementeando essas novas ideias para florescer, né, essas novas mulheres empoderadas de si mesmo, né, que se conhecem, que são acolhidas e que nós podemos interromper ciclos de tabu, né, esses processos de negligenciação do nosso corpo como mulher, né, dessa sociedade patriarcal. Então, as tendas de acolhimento, eu venho trazendo para vocês, para a gente, o certificado, sempre esqueço essa palavra, o certificado de vocês. Então, lá no primeiro módulo, no canto das memórias uterinas lá, eu pedi para vocês 2 atividades para vocês trazerem para realizar, né? Então, tem um processo iniciático, que vocês me dão um relatório, me falam mais ou menos sobre como foi essa medicina para vocês mesmas, e também o acolhimento terapêutico, né? Então, foram essas duas atividades no outro módulo, e eu vou seguir a mesma linha de 2 atividades, tá bom? Então, só que, vamos lá. Eu vou pedir para vocês, essa é a hora que vocês podem anotar, tipo, dever de casa, e creio que é importante, mais para vocês também, sabe, de realizar esse caminho. Eu creio que eu falei isso desde o começo da aula, mas o se colocar a fazer, né, que tá aí o tatear um novo solo, né, o abrir esses espaços. Então, eu acho importante, sim, de vocês realizarem para o autoestudo, né, para uma autoinvestigação, para uma lapidação do processo de vocês como terapeutas sacerdotisas, né? Além de que também, através dessas atividades, eu consigo saber,
né, da relevância que vocês estão dando para esse caminho terapêutico com o feminino. E aí consigo também colocar lá o CNPJ da Tenda Matriz no certificado com o nome de vocês, tipo, confiança total, clã das sacerdotisas, tá tudo certo, vamos seguir nessa super nave aí de ascensão da essência feminina, né? Então, a tarefa de casa são 2 relatórios, igual do primeiro módulo, mas eu vou pedir para vocês realizarem um mini círculo com 3 pessoas. Se vocês não conseguirem fazer o círculo em si, pode ser essas 3 pessoas em momentos diferentes, para perguntar sobre o que é a menstruação. Eu vou deixar um documentário para vocês depois da nossa aula, para vocês verem, de uma mana que pergunta nas ruas para homens: o que você tem a me dizer sobre menstruação? E é impactante como eles se isentam, né, desse lugar, como se isso não existisse, não fizesse parte da sociedade. Nós, como mulheres, aí mais que 51% da população mundial sendo mulheres, acredito que está na hora, sim, da gente levantar essas questões sobre o sangue menstrual, esse sangue de vida, esse sangue de saúde feminina, né, que é através dele que é possível também gestar uma nova vida, né? Então, se não houvesse a menstruação regulada, não teria uma ovulação uma ovulação regulada também, e por isso está tudo tão conectado, certo? Então, 2 atividades. Primeira atividade, vocês podem pegar tudo isso que está lá no site, está dentro da Hotmart também. Assim que acabar aqui, vocês já conseguem acessar os relatórios da mesma forma que foi no primeiro. Vocês vão receber 2 Google Docs, tá? 2 documentos, e aí vocês relatam ali. Um deles são 3 pessoas que eu gostaria que vocês perguntassem sobre o que é a menstruação para elas, de preferência mulheres, mas tragam quem vocês sentirem, tá? O que significa menstruar, e se vocês puderem colocar informações sobre a pessoa, né? Tipo, tem tantos anos, assim a gente vai conseguindo construir, né, dentro da nossa percepção, o que é para aquela pessoa, né? Em que tempo, em que época ela viveu, para trazer os condicionamentos dela mesma, né? E bom, além de vocês trazerem essa perspectiva de outra pessoa, quero que vocês falem um pouco sobre a importância do sangue menstrual, sobre o movimento do plantar a lua. Daí eu vou seguir aqui um pouco sobre o plantar a lua, tá? Posso só fazer uma pergunta desse Sim. plantar a lua? É que assim, no momento, eu uso absorvente, eu estou para fazer a transição para o mais ecológico, mas no momento eu uso descartável. E assim, eu sei que eu não vou me acostumar muito com coletor. Aí, o que poderia ser, assim, para esse plantar a lua, uma forma de significado? Tá. Bom, legal, importante. Então, antes de responder você, vou já deixar esse gancho aqui também. Se você não tiver como recolher a sua lua para fazer esse relatório, me fale o que... Bom, eu vou pensar, agora me pegou, mas tá bom. Pode ser usado os absorventes de pano, que aí, no caso, você consegue coletar, porque aí você precisa lavar o absorvente, né? E aí você, com aquela água de sangue, você deixa ele ali de molho, e aí com aquela água de sangue você consegue plantar a sua lua. Tem os coletores, tem as calcinhas menstruais, tem copos menstruais, creio que estão aqui, ó. Tava aqui ainda, que eu tava fazendo os vídeos. Ó, esse aqui é um copo menstrual, é aquele intravaginal, assim como os coletores, né? É o disco e o coletor. Tem esses aqui que você pode introduzir no canal vaginal. Tem também uma bucha, ela é uma alga marinha, ela é orgânica, natural, ela não é vegana, porque ela é uma alga, ela era um ser vivo.
que você também pode introduzir no canal vaginal, ele é mais delicado, porque ele não é um silicone sintético, né? Por mais que seja um silicone medicinal, essas copinhas são materiais inorgânicos, né? Então, tem essa alga marinha, eu não tenho ela aqui, tenho ela lá em cima, mas não pensei em pegar para... Enfim. Eu vou mostrar para vocês formas ecológicas de lunar. Tá tudo escrito na apostila, além de ter umas videoaulas também, que eu tô para subir, porque, gente, eu passo 3 horas fazendo a videoaula, aí a aula dá meia hora, e eu passo mais umas 4 horas editando. É um rolê, assim, é um super rolê digital, mas vale a pena. Então, formas de plantar a lua, você precisa, sim, desassociar dos descartáveis, né? Com os descartáveis é aquilo, você embala e joga no lixinho e o destino desse sangue menstrual é outro e não é possível coletar mesmo com os absorventes descartáveis, tá bom? Então, olha só tudo isso que a gente vem conversando, né? Então, a gente está falando de uma consciência menstrual, a gente está falando de educação menstrual, a gente está falando dessa reconexão com o nosso sangrado, né? E as formas que a gente adentra esse mundo, né? Como aqui no nosso próprio mindset, no nosso mapa mental, questões de saúde pública, né? Higiene básica, também vivência menstruante, como a gente vem puxando a educação menstrual junto com a consciência menstrual, tá? Então, vamos fazer assim. Agora eu consegui me alinhar mais aqui dentro dessas atividades para vocês trazerem. Eu vou enviar... Façam isso aqui depois que eu enviar a aula do plantar a lua. Então, vou fazer uma aula só sobre plantar a lua. Eu queria conversar com vocês sobre isso aqui nesse momento. A gente vai abrir também a fala para o plantar a lua, tá? Mas então, antes de entrar lá, eu vou falar sobre a outra atividade. Então, uma atividade que é o relatório iniciático, o relatório iniciático era do outro módulo. 2 atividades. Uma atividade, vocês fazem 3 entrevistas com 3 pessoas diferentes, anotem o máximo que vocês puderem sobre o que essa pessoa tem a trazer referente à menstruação, o que ela acha sobre menstruação. E, se possível, vou colocar assim, se possível, mostre a ela uma outra perspectiva e fale sobre plantar a lua, tá bom? Se você não tiver, essa é uma boa. Ou então, sobre plantar a lua, você me traz o relatório do que você acha sobre plantar a lua, tá bom? Ao invés de ir perguntar para uma outra pessoa, me diga o que você acha sobre plantar a lua, beleza? Acho que assim a gente fecha legal uma atividade, certo? Pode ser? Bom, a segunda atividade, eu quero que vocês imaginem um lugar propício para realizar esse trabalho de consciência menstrual, tá? Então, com quem vocês querem trabalhar, né? Então, vocês podem me trazer uma tenda vermelha. Isso vocês imaginam e escrevam, tá? Não precisa realizar de fato, até porque a gente está nesse início estruturando como será esse processo terapêutico, né? Estruturando a forma de levar essa medicina ao mundo, né? Então, a gente está vindo num caminho iniciático, a gente está fazendo um mergulho de iniciação à consciência menstrual e, né, dentro da nossa proposta como terapeuta sacerdotisa, a gente também entende que a gente quer levar como uma missão de vida, como uma missão aqui na nossa formação, esses saberes também, além do pilar iniciático, a gente adentrar, então, o pilar da terapêutica, tá? Então, essa segunda atividade, imaginem como vocês gostariam de trazer essa terapêutica do sangue menstrual, como, por exemplo, uma tenda de menarca, já que a gente falou sobre a menarca aqui, né? Como que seria realizar essa tenda de menarca, não sei, colocar flores, colocar as meninas para
para desenharem, ou para a gente se conectar com cantos e danças, ou outro tipo de tenda vermelha de reconexão com o seu ciclo menstrual, para mulheres que utilizam a pílula, por exemplo. Então, quando a gente fala do sangue menstrual, a gente está falando de um rolê muito extenso, né? Que onde que é que o pulso é latente para vocês para realizar esse processo terapêutico. Então, vocês recebem na mão de vocês um baú com um elixir de saberes sobre o sangue menstrual e de que forma vocês vão ofertar, tá? Então, essa segunda atividade é para vocês me escreverem como que seria o formato ideal de oferta, né? Então, uma tenda de menarca ou uma tenda de plenipausa, mulheres que estão saindo desse movimento, né? Como que elas podem se conectar com esse último momento de menstruação, qual é a importância delas se conectarem com esse último momento da menstruação, ou mulheres que estão na sua fase cíclica da vida, flores vermelhas, entendem? Trazer como que vocês acreditam que a mulher merece ser honrada nesse momento de conexão com o seu sangue menstrual, tá? E aí, dessa forma, vocês já começam aí nos caldeirões alquímicos de vocês realizar essa alquimia de manifestar um processo terapêutico, tá? De manifestar, então, o clã de vocês, iniciando aí nessas 3 pessoas que serão entrevistadas, né? Que vão ter um religar e, puxa vida, realmente, né? Por que eu acredito nisso ainda sobre minha menstruação há tanto tempo, né? Por que eu não sabia sobre isso? Então, a gente vai começar a florescer, né? Pegar esses saberes e realmente entregar para outras pessoas. Será que ficou claro assim? Eu tenho os documentos, vou deixar lá dentro para vocês já sabem. Eu acho que se eu sair dessa página, ele volta, será? Vou copiar. Então, vocês têm aqui no site Tenda Matriz, Alunas Sacerdotisas, igual da primeira aula ali do Cântaro Sagrado. Então, aqui vocês acessam aqui, ainda não está clicável, mas vai ficar igual ao Cântaro Sagrado, ó. Todas as nossas informações e as atividades finais, o relatório para conclusão da disciplina, é só vocês acessarem e aí vai estar lá todas as instruções certinhas, tá? Dessas 2 atividades. Então, para realizar esse fechamento de ciclo, para eu entregar, né, na verdade, o certificado, eu preciso que vocês também me tragam esses relatórios. O Aqua. Sim. Deixa eu te perguntar, você mostrou onde está esses exercícios relatório na plataforma ou aqui no site? Em ambos. Na plataforma também tem. Deixa eu ver se eu estou conectada aqui. Formação, terapeuta sacerdotisa. É porque eu tenho uma certa dificuldade de conseguir acessar pelo celular. Eu não consigo visualizar como eu visualizo no notebook, por exemplo. E no notebook, ainda assim, eu também não sei se, às vezes, quando eu fui acessar, não tinha subido o material ainda ou alguma coisa, porque... por exemplo, às vezes aparece que tem a atividade, um conteúdo, e às vezes não aparece, né? Não sei se também é um bug ou alguma coisa assim. Vocês conseguem ver essa tela que eu estou compartilhando com vocês de dentro da nossa... Sim. Sim, tá. Então, Sim. aqui eu coloquei para vocês, estou pegando do Cântaro Sagrado, que ele já está completinho aqui, tem 12 aulas. Então, eu coloquei aqui as atividades finais. Siga as instruções do formulário para entrega do certificado. Aí tem aqui o formulário. Só que esse formulário aqui é da primeira clínica escola. Então, eu vou adicionar aqui no manto carmesim, que é esse que a gente está atravessando agora, esse segundo módulo, atividades finais. E aí vocês clicam lá. Mas não se preocupem quanto a isso, porque nesse momento, porque eu ainda quero enviar para vocês
algumas videoaulas, e esse conteúdo aqui, esse encontro ao vivo, ele é muito esclarecedor para mim também. Eu sei onde são os caminhos que eu preciso acolher vocês. Então, eu quero agora também fazer uma videoaula sobre o ecolunar, né? Essa forma sustentável de lunar, né? Então, trazer a copinha menstrual, trazer o disco menstrual, trazer em vídeo, né? Eu escrevi na apostila, ela está quase completinha. Mas então, como a nossa clínica escola ela ia acontecer de qualquer forma, eu já estou falando para vocês como que vai ser essas atividades, mas vocês estão recebendo materiais ainda, né? Eu enviei as aulas da mulher oráculo aqui para vocês, do Portal Vermelho e a iniciação ritualística, o caderno de práticas, então ainda tem algumas coisas para enviar para vocês. Então, quando eu finalizar esse caminho de iniciação, né, de vocês receberem esse chamado, esses saberes de fato, aí sim vocês vai estar tudo escritinho, certinho. Não sei se eu estou complicando muito, fica igual o primeiro do Cântaro Sagrado. Então, a gente vai ter aqui videoaulas para iniciação ritualística, que nós tivemos aqui. Agora, assim que acabar o nosso encontro, vai ter a bolinha clínica, escola e atividades finais, tá bom? É isso, aqui embaixo. Só que eu ainda tenho algumas coisinhas para entregar. Então, vou fazer esse aí Na verdade, eu comecei a editar, eles estão até aqui. E que mais? Gostaria de saber... Opa, não é essa. Ixi, gente, será que eu consigo voltar para o Mindset? Mister. Muito carmesim. Isso, que bom. Queria ficar salvo aqui na nuvem. Então, gostaria mesmo de ir realizando esse caminho com vocês. A clínica escola é esse lugar onde a gente vai abrindo. Então, aqui, plantar a lua, eu já sei quais formatos, né? Quais formas posso me conectar com o plantar a lua? Então, ecolunar, né? Então, esse ecolunar seriam formas sustentáveis de atravessar esse movimento do nosso corpo com a menstruação. Então, copinhos, calcinhas absorventes, o próprio sangrar na terra também, né? Deixar esse fluxo aberto e começar a trazer outra perspectiva referente aos absorventes descartáveis também, tá? Porque quando a gente está fazendo um caminho de retorno ao nosso conhecimento, a gente traz já também o absorvente como... Vocês lembram daquelas propagandas que passavam na TV, onde o absorvente ele era azul, né? Então, o sangue menstrual nem sequer ele era vermelho, né? Como existe um tabu através dessa indústria farmacêutica que vem os absorventes descartáveis, né? Então, os compostos do absorvente descartável, ele faz com que o nosso corpo sangre mais, porque a gente vai precisar comprar mais e ficar refém dessa indústria farmacêutica, né? Assim como as pílulas anticoncepcionais. Por que a gente utiliza uma pílula anticoncepcional o mês inteiro, se na nossa ondulação cíclica, né, na nossa saúde cíclica, a nossa ovulação, nós somos férteis uma única janela do mês, né? Porque é interessante que você vire refém de uma indústria farmacêutica. Então, quando a gente fala dos absorventes descartáveis, a gente traz várias questões, né? Isso de precisar comprar para poder ter o mínimo da nossa higiene, né? Por isso até, inclusive, teve um movimento agora que a gente conseguiu derrubar o veto desse presidente que não me representa, falando que ele não queria distribuição gratuita de absorvente nas escolas, né? E ao mesmo tempo, a gente tem distribuição gratuita de camisinhas. Então, qual que é a importância que
que o Brasil está dando para as nossas mulheres, né? Assim, se você menstrua, o problema é seu. E não é assim. A gente trouxe nesse encontro como é uma situação que envolve toda a sociedade. Então, nas sociedades matriarcais, o menstruar ele era tão reverenciado, ele era tão sagrado, que os insights que aquelas mulheres tinham no seu período de lua eram levados para a comunidade, né? Então, a partir dos sonhos de todas aquelas mulheres reunidas que menstruavam juntas, que sangravam juntas, né? Tudo aquilo que elas manifestavam nesse momento de renascimento, nesse momento onde o nosso corpo se recolhe para que a nossa mente possa expandir, né? Para que a gente possa, então, nos conectarmos com esse lugar mais instintivo feminino da nossa psique realmente, né? A gente está sangrando, né? E isso não é levado em consideração como uma saúde pública, né? Como uma higiene básica. Então, quando a gente faz parte, né? Não tem nem como, a gente simplesmente nasceu nesse momento da sociedade patriarcal, onde as coisas já estão pré-estabelecidas e a gente nem sequer se questiona, né? Então, por que a gente utiliza uma coisa que é de plástico? Por que a gente utiliza uma coisa que compõe toxicidade para a terra, para o nosso organismo? Por que isso é o que a gente deveria fazer em absolutamente todas as coisas, né? Ver do que foi feito. Então, se vocês têm um absorvente descartável na casa de vocês, leiam as matérias que foi feito, né? Então, é um monte de químico que a gente coloca no nosso corpo, né? E isso vai fazer com que o nosso sangue tenha um odor diferente do que ele realmente é, que ele traga até mesmo questões patológicas, né? Como sangue mais abundante por esses químicos que contêm um absorvente descartável. Então, uma série de questões, né? Além de não existir fora da Terra. Então, esses químicos que ficam ali em contato com a vulva, uma das nossas peles mais sensíveis do nosso corpo, esses químicos, além de poder irritar a nossa pele, poder irritar a nossa flora vaginal também, né? Que são compostos químicos, ela também não se biodegrada na Terra. Então, a gente também acaba... quando a gente realiza esse caminho de consciência menstrual, são muitos lugares para a gente acessar, são muitas coisas para a gente rever dentro do nosso autoconhecimento, né? Então, quando a gente fala desse movimento iniciático, onde a gente traz os pilares, né? Eu sei, inclusive, que as nossas duas atividades são esse lugar de pôr para fora, né, de entrevistar 3 pessoas para falar sobre o sangue menstrual, né, e compreender como que a gente pode fazer com que esse movimento, né, da consciência menstrual se levante, né, e possa então honrar e contemplar todas as meninas, né, sem recortes sociais, né? Mas ele também diz respeito a um movimento muito iniciático, muito profundo de cada uma das mulheres. Então, isso aqui não é o que você deve fazer ou o que você não deve fazer. Isso definitivamente não é. E sim um levar consciência aos seus passos, né? A sua pegada no mundo. Então, quando a gente começa a lidar com o nosso sangue e se conectar com essas maneiras ecolunares, a gente está assim, reverenciando e respeitando o nosso tempo como sagrado, respeitando o nosso corpo feminino, né? Então, acho interessante, sim, a gente falar do movimento Plante a Sua Lua, porque olha o processo que a gente precisa atravessar para chegar até ele, né? Então, para plantar a nossa lua, precisamos primeiramente, né, eu coloquei aqui super singela, humildemente, conexão instintiva, sendo que são muitos fatores, né? Então, para plantar a lua, a gente precisa também de um eco lunar, né? De que forma eu posso me conectar com o meu sangue menstrual? Então, é lindo isso, de pegá-lo nas mãos, né? Senti-lo, fazer pintura, como a Elida trouxe aqui para a gente, como que é importante a gente se conectar nesse lugar mais efêmero, nesse lugar mais intangível, mais utópico da nossa mente, né? Acessar essa nossa imaginação, a psique profunda feminina para realizar esse caminho, né?
Então, também uma coisa que é muito legal com o sangue menstrual é passar na cara, gente. Como que ele deixa uma textura aveludada, fica assim, o próprio sérum, a sua própria medicina saindo de você mesmo. É fantástico. Mas isso vem, né, através de muitas quebras de paradigmas, né, do nosso patriarcado interior, né? Como assim vou mexer no meu sangue menstrual? Imagina, eu vou jogar no lixo. E olha que como que a gente trazer para nossa imaginativa, né, para nossa psique, trazer essas imagéticas do que é o sangue, né? Ver o sangue como o vermelho vivo, né? Entender que isso faz parte também do nosso corpo biodinâmico feminino e atravessar os nossos pilares, né? Então, aqui, a formação de terapeutas sacerdotisas, o que eu trago para vocês são esses 3 pilares. Então, o pilar da iniciação, que é o que nós estamos fazendo, a Clínica Escola é esse lugar de abertura para tudo, para a gente ir adentrando e ramificando cada vez mais todos esses saberes e acessando, criando esses mapas mentais para a nossa própria floresta interna, né? E dessa forma, então, acessar o pilar da terapêutica, né? Poder ofertar essa medicina para outras mulheres, né? Poder ser essa semente também, para que elas, então, floresçam e floresçam. O nosso terceiro pilar, que é a maestria, quando esses saberes eles já estão enraizados, já fazem parte, né? Quando a gente já atravessou, beleza? Bom, vocês têm alguma coisa para trazer mais? Será que é algo que não deixei tão claro? Ou algo mais que a gente queira papear sobre isso? Por favor, fale mais sobre passar no rosto, porque assim, eu confesso que eu pensei bastante de vir na reunião, porque esse é um assunto bem difícil para mim, assim, não quanto à menstruação, mas falar, eu preciso vencer muito a minha raiva e a minha frustração, não por menstruar, mas devido a alguns vexames assim, que eu já passei na vida. Então, nossa, é como se eu pudesse olhar assim para minha raiva de uma forma diferente, sabe? Então, todas as formas que eu puder, digamos assim, usar o meu sangue, eu vou querer como forma para mim mesma, sabe? Para ver se eu curo essa ferida no coração, porque eu não acho assim tão fácil. Eu sei que como, né, eu escolhi, por exemplo, ser professora, então a gente sempre tem que falar do patriarcado, do matriarcado, mas às vezes eu vou ser bem sincera, eu confesso que às vezes não me agrada coisas nem de um lado, assim, nem do outro. Então, né, porque assim, a gente, né, como a gente falou, somos rosas, mas somos rosas bem espinhosas, às vezes, né? Então, é muita ressignificação, assim. Sim. Total, acho que estamos aí justamente para fazer a nova terra, né? Não é nenhum capitalismo, anarquismo, machismo, nada desses ismos que já existem que vão trazer alguma revolução, né? A gente tem mesmo que despertar o novo, assim, estamos descobrindo, estamos realmente construindo, né? Eu nem gosto da palavra construir, porque é como já é blocado, né? Mas estamos, né, criando essa tecedura, né? Costurando essas novas narrativas amorosas com o nosso corpo, né? Com a nossa história como mulheres, assim. Então, uma forma muito interessante também de se conectar com o sangue menstrual é o diagrama lunar. Então, a gente teve aquela aula do oráculo menstrual. É impressionante, gente. É impressionante. Quando você começa a colocar o seu ciclo menstrual e você anota naquele diagrama que está no workbook de vocês, utilizando dos arquétipos femininos, né? Começa a escrever as suas alterações, se revela a sua raiva, como a Elida trouxe aqui para gente, né? Se revela esse lugar furioso, né, da nossa fúria, e escreve, anota e registra mesmo. Então, naquele diagrama, teve uma vez que, né, então, para a gente conseguir compreender o nosso padrão, a gente precisa ter vários desses diagramas. Eu teve uma vez que eu sempre escrevia que eu estava angustiada, não sei o que é. E eu ia lá e fazia esse registro.
quando eu parei para pegar 3 das minhas mandalas, 3 dos meus diagramas, eu sempre ficava angustiada. Alguns dias depois da lua minguante, assim, no mesmo momento do meu ciclo menstrual, eu sempre tinha o mesmo sentimento. E eu sei disso porque eu tive esse registro, porque eu realizei esse caminho com a mulher oráculo, né, com todas elas que residem em mim, e escrevi, né? Então, quando a gente vem trazendo essa consciência menstrual, também é desse lugar arquetípico, né? Desse lugar de acessar, de poder, então, no próximo ciclo, acolher a minha própria angústia, né? Acolher a minha própria raiva, compreender a mim mesma e poder realizar esse acolhimento de mim mesma, né? Então, esse é o autoconhecimento, né? É saber os seus altos e baixos. E essa é a dádiva também da ciclicidade, né? Porque a gente sabe que vai passar. Em algum momento, né? Esse movimento, ele é cíclico. Então, a gente está nesse contínuo, né? Incessante, que é a própria vida manifesta na Terra. Então... E também com o fato de escrever, né, durante seus ciclos, foi uma coisa que me ajudou muito, me ajuda até hoje, porque também não sou muito pega de surpresa. Tipo, nossa, que angústia é essa que eu tô sentindo? Aí eu vou e me observo, eu vejo que eu já tô sentindo isso, e eu busco me aprofundar nisso e ver de onde... Por que eu tô acessando isso, né? Buscar me entender, me autoconhecer mais. Isso é muito interessante, né? Eu achei. Sim, porque o ciclo menstrual, ele é o nosso ciclo inteiro. A gente sai de um, já entra no outro. É contínuo. Então, quando a gente para escrever mesmo, a gente está lidando com as nossas próprias facetas, através dessa consciência menstrual, né? Então, conversar mesmo é muito interessante. Sim, porque a gente não tem esses espaços, né? Quando que a gente vai falar de menstruação, se não for a proposta da coisa, né? Então, é bem interessante realizar esse caminho, sim, com certeza. E a presença de vocês também engrandece muito, né, o encontro, como é importante esse reencontro de ventres, né? Então, de ventre a ventre, a gente vai criando e manifestando essa nova terra mesmo. Então, né, uma das ferramentas é isso, que é o diagrama lunar, que vocês já têm acesso a como mapear. E o plantar a lua, que eu quis trazer, que eu creio que também é um movimento onde a gente precisa olhar para o nosso sangue, compreendê-lo como sagrado, onde a gente precisa devolvê-lo para a terra, né? Então, quando a gente faz toda essa consciência menstrual, como são os arquétipos da terra, sou a primavera que floresce, sou o verão, dou frutos, mingo, sou tudo isso, e como é que eu retorno, né, o meu sangue para a terra? Então, existe uma profecia que diz que a terra ela vai ser desperta quando o sangue que a terra acessar for sangue de vida, quando as mulheres jogassem o seu sangue, né, devolvessem, retornassem o seu sangue para a terra, então a terra ia criar uma nova revolução, já que há tanto tempo está sendo derramado sangue de morte, né? Onde através das guerras, o sangue que escorre, o sangue que a gente vê nas TVs, o sangue que é vermelho, que está aí em todos os lugares, é um sangue de violência. E quando a gente fala do nosso sangue feminino, que ele tem que ser abafado, ele é um tabu, ele mostra um sangue azul, né? Sangue azul brilhante na propaganda do absorvente. Então, quando a gente começa a honrar o poder do nosso sangue vivo e retornar para a terra um sangue de vida, né? Então, para que a gente consiga realizar esse passo de retornar o nosso sangue à terra, de plantar a nossa lua, a gente vem desde, né, de todo esse caminho, todo esse processo. Como eu vou fazer isso? Como eu vou me entregar esse saber? Como que eu vou realizar esse processo comigo mesma? Né? Então, saibam, claro, que o nosso clã é uma egrégora terapêutica, é importantíssimo para realizar esse caminho, né? É diferente uma matilha e um lobo que vai sozinho, então
utilizem desse espaço mesmo para trazer, para ancorar, para fortalecer o processo terapêutico de vocês, né? Então, esse é o momento. Se vocês sentem de realizar uma mudança, sejam a mudança que vocês querem ver no mundo, né? Através de cada vez mais uma nova percepção. E tá tudo bem, assim, cada vez mais a gente vai dando um novo passo, e dessa forma os caminhos vão se abrindo dentro do nosso tempo, respeitando o nosso tempo interno. Então, falar de menstruação é tudo isso. A gente cura o mundo quando a gente cura nós mesmos, né? Quando nós curamos a nós mesmos, o mundo também está sendo curado. Então, nós fazemos parte desse todo. E que bom esse encontro com vocês, que bom, né, poder enxergar também alguns pontos a serem trabalhados em nós, na sociedade, no que nós queremos deixar para o mundo, né, na nossa pegada na Terra, e na nossa própria experiência como mulheres, né? E, portanto, falaram que eram castigos, né? Vai menstruar porque você merece sentir dor, a pecadora, o pecado original, como se ser fértil, né, fosse um castigo. E nós não viemos habitar um corpo de mulher na Terra, né? O único portal para a vida, né? Também isso é acessar alguns paradigmas, né? Algumas quebras de crenças, né? Que podem ser limitantes, né? Onde coloca a gente dentro desse casulo. E sim, entender que nós não viemos para sofrer, nós não viemos para sentir dor, né? Ser o canal de vida, o único portal para a humanidade, absolutamente todos os seres humanos estiveram dentro de um ventre. Então, é sobre honrar o nosso ventre, honrar o ventre que habitamos. E o plantar a lua vem com esse significado também, vem com devolver para a terra, é ver a mãe terra como esse grandioso organismo vivo, né, que dialoga diretamente com a gente, é ver a mãe terra como essa fonte mesmo, né, medicinal e fértil que ela é, né, e através dela a gente acessar nós mesmos também, porque nós somos a natureza viva, né? Nós somos essa manifestação. Eu falo nós como geral mesmo, né? Não fazendo esse recorte do mulher, né? Eu acho que é importante sim, né? Eu trabalho com círculos de mulheres há alguns anos e eu tenho essa restrição para alguns círculos, para alguns trabalhos, né? Então, como as tendas de acolhimento, assim que está aqui, que pode ser coletivo, né? Então, assim como ali no relatório, né? Imaginem de que forma que vocês querem trazer um processo terapêutico, né? Como que vocês querem realizar esse sementear solos femininos. Pode ser coletivo, pode ser individual. E por muito tempo, para mim, era exclusivo de mulheres, né? Inclusive, foi muito importante. Uma vez eu fui numa feira, No Gods, No Masters, em São Paulo, uma feira anarquista, assim, cheia de oficina, cheia de oficina, um monte de gente, e tinha uma oficina de ginecologia autônoma. Era só para mulheres. E aí, quando ela fechou a porta, quando ia começar, a moça que estava dando a oficina, ela tirou a blusa. A gente estava num evento super misto, assim, super acontecendo, e aí teve essa oficina de ginecologia natural, eu super envolvida, querendo muito, fui lá descobrir mais o universo. E ela tirou a blusa assim, deu um respiro, falou, que bom a gente estar num lugar que nos acolhe, né? Porque, de fato, se houvesse um homem naquele lugar, ela não se sentiria tão segura para poder simplesmente ser. E foi lindo o movimento onde as mulheres começaram a tirar as blusas e estava tudo bem, porque a gente não estava ali se olhando como com machismo, se olhando de qualquer termo pejorativo, né, objetificando o corpo feminino. A gente estava ali simplesmente sendo. E como que as mulheres, para simplesmente ser, precisam de um lugar de acolhimento. A gente, né, eu não posso simplesmente ser dentro dos códigos da sociedade, né? Principalmente como mulheres, né? Tudo aquilo que nós deveríamos ser, né? Nossa listinha.
Então, poxa, é muito importante realizar esse trabalho, né, dentro das tendas vermelhas. Por isso que uma das nossas atividades é isso, que vocês imaginem de que forma pode ser essa proposta, né? Como que a gente pode levar isso para o mundo? E essa é uma das nossas atividades. E outra atividade de fazer o relatório com 3 pessoas, né? Uma entrevista. E falar da importância do plantar a lua caso caiba mais um pouquinho aí no texto de vocês queiram realizar esse caminho com vocês mesmas, né? Porque quando a gente se coloca ali na frente do papel para fazer, para imaginar, é muito potente, assim, se colocar, né? Se entregar para os saberes que estão sendo acolhidos nesse momento, né? E deixa eu ver aqui, então, as nossas tendas de acolhimento, plantar a lua, saúde pública, menarca. Era um pouco sobre tudo isso que eu vim trazer para vocês, que eu queria realmente abrir e expandir essa nossa floresta de ideias e de ideais aqui da Clínica Escola, do módulo Manto Carmesim. Nós seguimos conectadas. Nós temos ainda alguns dias para eu ir fechando, então um ouro bruto, creio que vai ser a apostila mesmo, onde eu consigo escrever. E aqui acaba sendo uns insights mais canalizados, essa partilha de saberes que é tão importante, também para a construção, vou falar construção mesmo, para a construção aqui da nossa formação, tá? E diferente de um espaço que molda pessoas, e sim esse lugar que capacita, né? Que faz com que vocês estejam alinhadas com o propósito do coração e que a gente possa ser essa barreira, né, de mulheres que estão à frente aí, abrindo caminho e seguindo, chamando e ressoando os nossos tambores, pulsando na mesma vibração que a Terra, para que mais mulheres e mais mulheres possam ouvir esse chamado, possam despertar, possam jorrar sangue de vida para a Terra, para que a gente possa recuperar o nosso legado dentro de nós mesmos, né? Que é o mais importante. Então é isso, deusas. Gratidão. Gratidão. Obrigada. Gratidão, Aqua. Boa noite. Valeu, manas. Boa noite. Eu fiquei agora assim, deveria ser um encontro esclarecedor, mas acaba sendo um encontro de muita potência, né? De abrir visão mesmo, assim, de manas. Temos trabalho para fazer, temos muito poder para acessar e fazer com que todas acessem, né? E assim, cada vez mais libertando, né? Nos curando. Rauch, deusas. Gratidão, uma boa noite para todos vocês. Seguimos tecendo. Boa noite. Boa noite.